Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Flávia Oliveira e vou ter a honra de mediar essa conversa com 3 autores escritos e autores de audiolivros, audioautores. Bom, primeiro quero agradecer muito à Bienal e à Companhia das Letras pelo convite para estar aqui hoje conversando sobre novos suportes do livro e leitura, audiobooks. Os meus convidados nessa tarde são os escritores, a escritora Camila Frender. Deixa os livros. Onde você quiser, você chegou primeiro? Henrique Vieira, querido pastor, amigo, professor. E meu querido também amigo multitalentoso, Lázaro Ramos. Todo mundo já te conhece. Eu achei que vocês não conhecessem esse escritor. Olha, a gente vai ter aproximadamente 1 hora de conversa, desse bate-papo. Infelizmente, por conta do tempo reduzido, não teremos perguntas da plateia. Vou pedir a compreensão de todos, porque o nosso tempo é muito limitado, mas eu espero conseguir tirar boas histórias que a gente consiga aproveitar aqui desse trio. Antes de fazer a apresentação mais detalhada e dar início à nossa mesa, eu vou tomar a liberdade de manifestar o meu repúdio ao ambiente de cerceamento e asfixia à cultura e às artes no Brasil. Nós testemunhamos ontem aqui, mas são comportamentos que têm se repetido em outros espaços, ambientes e linguagens culturais. Fica aqui, então, meu protesto pela perseguição às exposições de artes visuais, ao teatro, ao cinema, ao audiovisual, à literatura, às festas e feiras literárias. Meu repúdio à perseguição ao jornalismo profissional. Declaro, então, aqui, perante a vocês e aos meus amigos no palco, a minha fé e o meu compromisso com a democracia. Censura nunca mais. Agora ao trabalho. Bom, nosso papo começa com os audiobooks, os audiolivros. A Associação de Editoras de Audiobooks nos Estados Unidos diz que esses livros para ouvir, já são mais de 6% do faturamento das editoras. E, em 2018, mais da metade dos americanos com 12 anos ou mais de idade já tinham ouvido pelo menos um audiolivro. Uma pesquisa da Nielsen no Reino Unido mostrou que esse mercado cresceu só no ano passado 13%. Os favoritos são as obras de suspense e de terror. E esse ano, a Feira do Livro de Frankfurt, que é o maior evento do setor no mundo, vai ser em outubro, vai ter pela primeira vez um pavilhão dedicado a audiolivros e podcasts. Então, a gente está aqui falando e apresentando e trazendo 3 autores que são, em alguma medida, pioneiros desse mercado aqui no Brasil. Está em crescimento no mundo, está em crescimento no Brasil, e Lázaro, Henrique e Camila vão falar dessa experiência, inicialmente. Eu queria chamar a atenção para o fato de todos eles terem escrito livros em primeira pessoa, né? E isso é muito curioso, porque normalmente quando a gente fala em primeira pessoa, é uma experiência oral, de oralidade. E, no entanto, vocês começaram pela escrita e foram para o audiolivro. Eu vou começar, Lázaro, você está me olhando assim muito sériozinho, mas eu vou começar pela Camila, tá?
E aí queria que você falasse dessa experiência. Deixa eu apresentar vocês, aí à medida que cada um for falando, eu vou fazendo uma apresentação, que eu já estou falando demais. Adulta sim, madura nem sempre, é o 5º livro da Camila Frender. Ela é autora também, entre outros, né, de Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca. Todas nós, né, somos um pouco assim. E Enfim 30, de 2015. Ela nasceu em São Paulo, é formada em publicidade, pós-graduada em roteiro para TV e cinema, além de escritora e influenciadora digital. Bomba no Instagram, vocês devem saber disso. A Camila também produz conteúdo para empresas, sites, é colunista também em revistas femininas. Então, Camila, eu queria muito que você contasse essa experiência de sair dos escritos em primeira pessoa e se ouvir em primeira pessoa. Boa tarde. Boa tarde. Eu achei muito louco assim quando me convidaram. Porque eu sempre escrevi, né, roteiro, livro, não fui uma pessoa de falar e de vídeo. E na mesma época eu estava pensando em fazer um podcast, que eu tenho, que chama É Nóia Minha. E aí eu comecei a gravar o podcast antes e falei, vai ser muito fácil, né? Estou aqui já falando. Só que a hora que você grava o que você escreveu, né, aquela exata frase, você tem que fazer a entonação, é muito difícil. Eu achei super difícil. E eu tinha aquela coisa que eu acho que todo mundo tem, de falar, eu ia ser super boa dubladora. Não sei por quê, todo mundo acha que ia ser bom dublador. Eu sempre achei que eu ia arrasar, daí eu vi que não, que eu ia ser um fracasso, que o audiolivro já foi o máximo do máximo que eu poderia fazer. Mas eu amei, assim, foi uma experiência que demorou. Fiquei uns 5 dias para fazer. Mas eu amei e não consegui ouvir por vergonha, né? A gente morre de vergonha de se ouvir, mas o pessoal aí que disse que ouviu falou que tá legal. Você morre de vergonha de se ouvir? Eu tenho vergonha de me ouvir. Você se lê? Não, na última revisão do livro eu já falo que tá ótimo, pode lançar, porque daí eu já tô achando que tá horrível. Eu lanço e vou para debaixo da cama rezando, assim, para ninguém descobrir a farsa. Isso me aquece o coração, porque eu não leio nada do que eu escrevo, não assisto não nada do que eu gravo, não faço nada disso, sem absoluto pavor. Henrique, espera aí que eu vou te apresentar antes. Depois a gente volta, Camila. Bom, Henrique Vieira é pastor da Igreja Batista do Caminho, professor de História, teólogo, ator, é ex-vereador em Niterói, salve Niterói, colunista no Mídia Ninja. O Amor como Revolução é o primeiro livro do Henrique e é uma obra fundamental, porque o Henrique está na linha de frente ao se contrapor ao fundamentalismo religioso associado aos evangélicos. Então, o Henrique ressignifica... É verdade? Fundamental esse jovem que nos representa um Cristo generoso, empobrecido do ponto de vista da renda, tolerante, acolhedor, fraterno, e é muito disso que a gente encontra no livro Amor como Revolução. Fala primeiro dessa experiência da gravação, da primeira pessoa escrita para a voz, e depois eu acho que a gente vai falar mais detidamente sobre a obra de cada um, tá? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, noite a todas e a todos. Foi uma experiência muito interessante. Na verdade, eu venho mais de um lugar da oralidade, como pastor, pregador, ator, professor de história, de sociologia. Eu sempre usei muito a voz para me expressar. Só que a gravação do livro é outra experiência, porque já houve a escrita, é uma escrita das minhas próprias histórias, da infância, da visão, da igreja, do teatro, da palhaçaria e por aí vai. E, de fato, da saúde. E eu vou até falar sobre o caráter mais especial desse processo de falar sobre o que escrevi, é porque o primeiro capítulo do livro fala sobre quando eu praticamente fiquei cego, quando eu tinha 16 anos de idade. Eu tive uma neurite óptica bilateral repentina, estava vivendo um momento muito especial da minha vida, da minha adolescência, e repentinamente eu fiquei praticamente cego. Então, a experiência da audição é muito central na minha vida. Até hoje, eu recuperei parte importante da minha visão,
mas eu não tenho a minha visão central, basicamente. Eu vejo muito pela periferia. Eu estou vendo aqui o Lázaro, a Camila, a Flávia, mas o meio, onde eu centralizo, eu perco. Então, a questão visual sempre foi muito sensível na minha memória, na minha história, no meu corpo. O que deixou fazer essa gravação ainda mais desafiador e especial. A possibilidade de mais gente ter acesso ao livro pela via da escuta. Então, foi um encontro com a minha história, dizer a minha própria história. Às vezes eu queria dizer mais coisas, várias vezes eu falei o que não estava escrito, mas aí lá faziam a revisão. Falhou? Sem censura. Pois é. Nunca mais, gente. Não, mas é engraçado, quinta-feira também fizeram isso com o meu microfone, enfim. É isso. Mas, então, é curioso, porque à medida que eu lia, às vezes, automaticamente, eu colocava uma palavra nova, uma empolgação do momento. Aí o revisor dizia, isso não está escrito. Aí não pode acrescentar? Não pode, não. Enfim, mas foi uma experiência bonita, sensível para mim, que deixa o livro com mais capacidade de chegar a mais pessoas e pessoas que talvez só possam ter acesso ao livro pela escuta. Isso me toca profundamente e me deixa feliz de ter produzido esse trabalho. Tem um sentido de inclusão muito forte, né? Exatamente. Bom, agora sim, daqui a pouco a gente roda de novo. Henrique. Bom, Lázaro Ramos, vocês já ouviram falar, né? Ator, produtor, escritor, apresentador há 14 anos do Espelho, programa no Canal Brasil, diretor, e não necessariamente nessa ordem, tudo isso é Lázaro Ramos. Ele está terminando a montagem, ou acabou de terminar a montagem de Medida Provisória, o primeiro longa como diretor. Encerrou no mês passado uma longa e muito bem-sucedida temporada de teatro. Foram 4 anos em cartaz, né? Com O Topo da Montanha, em que dividiu o palco com a Thaís Araújo. Acho que vocês conhecem também, uma atriz brasileira, carioca. Além de Na Minha Pele, o Lázaro publicou alguns livros infantis, A Menina Edith, A Velha Sentada, de 2010, Caderno de Rimas, do João, em 2015, Cadernos Sem Rimas, da Maria, em 2018. João e Maria são os filhos, casal de filhos de Lázaro e Thaís. Me fala primeiro, então, dessa experiência do papel para a escrita, e depois vamos rodar aqui, porque eu quero saber mais dessa escrita em primeira pessoa e dessa experiência do livro, com cada um que tem múltiplas profissões, né? Ou atuações ou ofícios. Bem-vindo, Lázaro. Boa tarde a todos e a todas. Não tenho como nessa Bienal desse ano não fazer o mesmo que Flavinha fez. Não vou repetir as palavras dela, mas quero dizer que concordo muito. Só vou acrescentar uma coisa. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesse lugar que agora se torna um templo da leitura. Então vocês participam desse movimento também de reação contra a censura. Temos o direito de ter os livros que quisermos, escolher o livro que quisermos. Beleza? Para mim, Flavinha, foi reviver uma sensação desesperadora que eu vivi na época de lançar o livro. Porque quando eu terminei o Na Minha Pele, eu entreguei, de repente eu fiquei apavorado, achando que as pessoas não iam me entender, que eu ia ser julgado, que a minha escrita ia ser julgada menor. E eu primeiro pensei em não lançar o livro, pensei em pagar a multa e não lançar o livro. A verdade é essa, Dani sabe. E Dani, que está aqui, que editou o livro... Todo mundo tem esse pavor? Eu fiquei apavorado. Aí Dani pediu para eu mandar para algumas pessoas lerem, eu mandei através do retorno das pessoas, eu tive coragem de lançar. Quando eu fui gravar, eu peguei o livro em casa, que eu já não tinha lido há muito tempo, e comecei a ler, e eu fiquei muito envergonhado, morto de vergonha de ouvir aquela história em voz alta. E eu fui para o estúdio pensando que era um personagem, que aquela história não era minha. Foi o que tornou possível que eu lesse e fizesse o trabalho, inclusive em 3 dias. Eu fiz em 3 dias porque eu estava tão desesperado de conviver com aquilo por muito tempo, que eu preferi acelerar. Camila levou 5, Henrique levou quantos? Ele não acabou. Uns 2 meses. Isso porque é pastor, né? Que vive da oralidade, vive da oratória. Você acabou, Lázaro? Acabei, Não. eu posso falar mais aqui. Eu quero. Não, mas eu é porque tratei como assim- personagem e
no caso do Na Minha Pele, foi muito bom, porque tem alguns momentos que o filme precisa, o livro precisa, para ser eficiente na intenção principal que ele tem, que é de ser agregador, que é de ser emocional, que é de ser humorado, precisava ser tratado como se fosse um personagem, que sou eu, mas que tem uma narrativa em que às vezes eu tinha que ser muito delicado na leitura e às vezes eu tinha que ser agressivo na leitura. E eu senti que se eu tratasse como se fosse a minha voz, eu ia perder o controle. Entende? Esse livro ele me toca muito, eu me emociono muito com o que as pessoas dizem, com o que foi escrito ali, que para mim é muito da minha intimidade. É muito íntimo, né? É muito íntimo. Então eu tratei como um personagem e eram cenas. Ouvindo depois, encaixa bem, faz sentido. É a minha voz também. Mas emocionalmente, para conseguir fazer, eu tratei como se fosse um personagem. E vocês, agora, os três falaram assim, eu lia, né, determinada frase e falava e soava estranho, mas não podia mexer. O Henrique falou de um caco. Tem essa rigidez toda mesmo? Eu achei que pudesse mexer. Fala eu mexi. disso. Ai, só deixaram Desculpa você. te falar isso, vou criar um problema seríssimo, mas eu mexi, inclusive trocou na edição impressa, vou falar logo. Jura? Desculpa, editora, mas vou falar a verdade, não vou deixar meu amigo aqui na rabuda. Não deixaram eu mexer. Eu fiquei arrasada. Eu mexi. Mas Mexi. o que... Bem, olha só. Eu quero vai, mexer Henrique. também. Depois de Ai, 2 que meses ele vai ódio. mexer, imaginem. Não deixaram eu mexer. Eu quero mexer. Nossa, e eu escrevi o livro casada. Aí eu fui fazer o audiolivro, eu tava o quê? Separada. O livro inteiro eu falava, vai que o meu marido... Eu falava, mas deixa eu pôr ex-marido. Não deixaram. Deixa eu me libertar. Eu já tinha né? separada no audiolivro, eu tô lá casadona. Fala, Henrique, Não, dessa experiência da audição do texto. Na verdade, como é um livro cheio de memórias pessoais, afetivas, em muitos momentos eu me flagrei tocado de novo, como se o passado estivesse visitando o presente. E era muito difícil até essa contenção na voz gravando. Por exemplo, uma das histórias do livro, já falei, sobre o momento quando eu me flagrei com uma visão muito limitada. E contar aquilo, ouvir de mim mesmo o que aconteceu comigo, ou então no dia que a Marielle foi executada, além de uma militante referência para todos e todas, uma amiga pessoal. Então tem uma parte do livro que eu conto, momento a momento. Eu estava chegando em Salvador para o Fórum Social Mundial, daí recebi a notícia, não consegui ficar, comprei uma passagem de volta imediatamente. Então, na verdade, me ouvir falando sobre momentos tão centrais da minha vida mexia comigo enquanto eu fazia a leitura. Agora, cada tipo de comunicação tem a sua beleza, o seu limite e a sua potência. Então, muito bom isso estar escrito. Mas também eu ter colocado ali a minha voz, com a minha personalidade, com a minha entonação, com os meus olhos marejados, sentindo mais ou menos a mesma dor ou a mesma esperança daquele momento, eu acho que também tem algo novo aí. Não só no sentido de inclusão, mas de um tipo de sensação que talvez a leitura não proporcione, porque a voz manifesta um pouco daquela memória que estava me atravessando, entendeu? Interessante isso, porque você também é ator. O Lázaro falou da estratégia de interpretar, né? E você, na verdade, optou por se lançar, né? Foi totalmente o Henrique Sim, foi, presente nesse foi nesse muito, áudio. embora eu vai mexer. Mas sim, mas sempre com Dani, sempre com mediações. Criou um clima muito legal ali, eu e os revisores. Assim, eu gostei muito porque eles foram acompanhando o livro, se envolvendo com o livro, e as revisões que eles propunham eram revisões muito legais. Assim, olha, isso aqui não ficou legal, muda essa entonação. O que eu tive que mudar ali no processo, eu achei que foi fruto de um trabalho coletivo. Eles começaram a se envolver com o livro, com a história, com a narrativa,
e propondo coisas, tanto de um acerto de dicção aqui, outro lá, ou até mesmo de entonação, porque virou uma contação de história. Às vezes até, como disse, a minha visão periférica é boa, eu percebia que ele se envolvendo, assim, acompanhando a história, gerou um clima bom, e as mudanças foram fruto dessa percepção coletiva das pessoas que estavam revisando ali. Camila, sendo mulher, que canais que você visitou? Porque tem uma questão também, né, de mulher ter voz, né? Quer dizer, tem, né? Ter ouvidos, mas soltar a voz, soltar a própria escrita, né? Você é uma mulher escritora e agora audioescritora num mercado ainda muito dominado pelos homens, sobretudo pelos homens brancos. Depois eu vou fazer a mesma pergunta para vocês sobre esse canal do homem negro, né? E escritor, ocupação desses espaços. Como é que foi essa tua experiência? Aí com a literatura de modo geral e com a audioliteratura em particular. Assim, foi um espaço muito legal, né, de fazer o audiolivro. Acho que livro, eu comecei em blog. E blog, eu acho que, de crônica e de história, eu acho que blog, ele aconteceu um movimento contrário. O blog era uma coisa muito das meninas, né? Era um movimento muito de meninas, porque tinha o blog de maquiagem, o blog do look do dia, e eu entrei com um blog de crônicas, então era mais um blog de uma menina. Mulheres falam mesmo em primeira pessoa muito, né? Geralmente sim, Então, eu acho que eu consegui entrar na literatura pelo blog. Foi assim que aconteceu. Eu comecei a escrever esse blog de crônicas, de histórias da minha vida. Eu sempre uso o humor para falar dos perrengues que eu passo, porque é o jeito que eu acho que dá para levar a vida. E aí uma editora viu e me convidou para lançar 6 contos. E é engraçado, porque nesse livro de 6 contos eram 8 autores e desses 8 só 2 eram mulheres. Então você já vê que você passou o primeiro filtro ali. Já é um funil, né? Já é um funil. E a mesma coisa como roteirista, né? É muito engraçado, porque eu entro num set de gravação e a primeira pergunta que eu faço é: cadê minhas manas? Porque só tem homem trabalhando no cinema, né? E na TV, é muito louco. Mas aí eu acho que esse lance do audiolivro, ele entrou junto também com o do podcast para mim. E o podcast, se você ver todas as pesquisas, é dominado pelos homens. Acho que, se eu não estou enganada, são 85% homens. É uma loucura. Então uma minoria. Eu faço muita questão de convidar muitas meninas para o meu podcast. Então, a grande maioria dos convidados são mulheres. E toda vez que eu vou participar de algum podcast, eu dou preferência para participar do podcast das meninas que estão fazendo podcast. Então é legal, assim, é uma coisa que está crescendo e que eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa de estar dentro, né? E de poder chamar outras manas também, abrir espaço para mais pessoas. Ponto importantíssimo esse de trazer, né? Uma sobe e puxa a outra, né? Que é um lema que a gente usa muito, sobretudo no movimento negro. Vou só dar umas informações também sobre um ponto que a Camila trouxe, que é dessa raridade, não apenas na literatura, né, da presença feminina, mas também no cinema, mas também na televisão, né, nas novelas. É engraçado que eu faço programa, a maioria dos programas que eu faço de TV são programas para o universo feminino. Porque como eu escrevo para as mulheres, quando me chamam como roteirista, é programa para mulher. E eu falo, por que só tem eu de mulher, se é um programa para mulher? Tem que ser, né, a maioria, ou pelo menos metade, tem que ser de mulheres. E por que não mulheres em programas diversos, né? Por que só mulheres nos programas para mulheres? Mas nem no próprio feminino tem mulheres. Mas isso é interessante, porque tem várias já produção acadêmica e de pesquisas que mostram isso, né? A predominância dos homens, e sobretudo dos homens brancos, entre não apenas os autores, mas os diretores, os autores de livro, os diretores de cinema,
os roteiristas de cinema e televisão, então é quem conta a história e a forma como a história é contada, também está muito apropriada, né, pelo masculino, pelos homens brancos, e a predominância dos homens como protagonistas dos livros, das histórias. Então, quebrar esse canal é fundamental. E aí eu queria ouvir o Lázaro e o Henrique sobre... Vou começar primeiro pelo Lázaro, porque o Lázaro tem a experiência do livro em primeira pessoa, que é um tanto autobiográfico, não é autobiográfico, mas tem muita da sua intimidade e da sua história, mas você também escreve ficção, né? E aí também tem essa diferença, o quanto os negros estão invisibilizados na literatura brasileira, principalmente na ficção. Vai. Nossa, e como, né? Deixa eu falar uma coisa que você me chamou a atenção a isso, sobre o Na Minha Pele. Quando você falou de fazer um texto em primeira pessoa, eu vejo nesse livro que ele, apesar de falar e revelar muitas coisas, ele também se explica na ausência de outros assuntos. Eu entendo que, assim, no meio em que eu vivi, um meio machista, né, como onde vivemos, onde a gente não conversava sobre essas questões que eu falo no livro, não falava sobre sensibilidade, não falava sobre essas dúvidas, eu me calei muito. E talvez isso tenha sido justamente algo que foi libertador, poder escrever esse livro. Mas eu sinto nele ainda traços disso, dessa incapacidade minha e de várias pessoas de falar sobre o que nos atinge, né, diariamente, né? Nosso preconceito, nossas dores, nossa sensibilidade, nossa vontade de, às vezes, só descansar e não ser assertivo o tempo todo, né? De não ser 3 vezes melhor do que os outros porque se é negro. Acho que isso ainda está presente nas ausências. E é um caminho mesmo difícil. Assim, ficção também eu tenho muita dificuldade de escrever. Justamente por isso, por ser um homem negro, no geral, a expectativa é que eu fale somente sobre exclusão e racismo. E muitas vezes... A proposta do livro, você chega a citar isso, né? Exatamente. No início, que era... o que eu não queria era, mais uma vez, responder essas perguntas de como é ser um negro fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E acabei fazendo. Mas é porque é necessário, né? É o caminho. E na ficção, eu exercito o oposto, né? Eu falo de forma poética, subliminar, e tento encontrar outras vozes e outras inspirações, porque também faz parte da nossa humanidade, que muitas vezes nos é negada, né? É verdade, a gente tem pouca chance, né, de falar, inclusive, de outras coisas. Quero ouvir o Henrique sobre essa experiência, e você nos apresenta um outro Cristo também, né? Isso é muito interessante na sua fala e também na sua escrita ou na escrita do Amor como Revolução. Sim, na verdade, humildemente, eu acho que eu apresento o Cristo. O outro Cristo construído é aquele branco, eurocêntrico, bélico, intolerante, que fica tutelando corpos e criando mecanismos de guerra. O Cristo do Evangelho quebrou preconceitos, rompeu intolerâncias culturais, andou com os pobres, desafiou os poderosos, denunciou o acúmulo de riquezas, viveu na radicalidade do amor. O Cristo do Evangelho sobreviveu a um genocídio operado pelo Estado e só sobreviveu porque José e Maria levaram ele para o Egito. Então, a mãe África que salvou o menino Jesus. E ainda bem que não construiu... E eu costumo dizer que... Ainda bem que não tinham construído um muro naquela fronteira, porque se tivessem construído, Jesus não conseguiria ter atravessado. Então, Jesus foi um corpo que resistiu para existir, que foi vigiado e perseguido, que foi preso, torturado e executado. A relação com o Cristo negro é uma relação epidérmica, mas é também uma relação existencial, ética e política. Então, na verdade, eu carrego muito isso na minha vida, porque encontrei ou reencontrei isso no Evangelho, fui tirando as mediações racistas que não me faziam me perceber como negro e fui reencontrando a africanidade ou as africanidades presentes na própria Bíblia. Tem um amigo meu, o teólogo Ronilson Pacheco, brilhante, que ele diz o seguinte: a Bíblia é um livro negro.
de interpretação historicamente branca, que vai silenciando toda a pluralidade, toda a potência resistente da Bíblia, e hoje ela fica sob a tutela de coronéis da fé, censuradores da liberdade, enquanto, na verdade, ela é uma potência popular altamente emancipadora. O que deveria ser inapropriado para a vida, para a infância, na verdade, é o discurso de ódio, não as manifestações de afeto. Então, na real, falar sobre o Cristo negro é falar sobre a minha descoberta como negro e também me entender nesse mundo a partir das limitações que me foram impostas, mas das potências que eu carrego. Um exemplo que eu dou no livro, que é sobre essa temática da negritude, da descoberta, tinha um livro de evangelização infantil chamado 100 palavras, só com cores. Daí a primeira página, a professora dizia assim: olha, nós somos pecadores, nos afastamos de Deus. Qual era a cor que aparecia para as crianças? A cor preta. Daí a professora dizia: mas Deus enviou o seu filho Jesus, que na cruz morreu por nós e derramou o seu sangue. É a prova do amor de Deus por nós. Virava a página, aparecia a cor vermelha associada ao sangue de Jesus. Vira a página, a professora dizia: quando você crê em Jesus, você é reconciliado, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, você está perdoado. Essa nova condição, qual a cor que aparecia? Branca. Daí, com 5 anos de idade, eu chegava em casa, minha mãe branca, meu pai negro, e eu dizia para minha mãe: mãe, não quero ter a cor do meu pai. Porque o racismo é essa violência sutil e perversa. Então, falar sobre isso, e não só escrever, falar sobre isso, é colocar para fora, dar o meu grito da minha ressignificação, empoderar o meu lugar no mundo e tirar, no meu caso, o cristianismo da tutela interpretativa dos coronéis da fé e devolvê-lo ao seu lugar de origem, periférico, popular, negro, radicalmente amante da vida. O fato de eu ter contado essa história não quer dizer que vocês não devam comprar o livro. Tem outras histórias lá, vocês podem ver. Tem outras histórias. Ô, Lázaro, você quer falar? Você quer... Se eu contar mais 4 histórias, acaba o livro todo aqui. Não. Então acabou. Não me pergunta mais. Vamos mudar o rumo, então. Vamos mudar o rumo. Ô, Lázaro, você tem essa preocupação também do ressignificado do personagem negro, e não do personagem negro, seja nos seus trabalhos como ator, né? Mas nas suas obras também de literatura infantil. Né, o protagonismo negro naturalizado. Eu queria que você falasse um pouco disso. É um caminho, né? Eu acho que tem 2 direções. Acho que a primeira direção, no primeiro livro, principalmente, eu escrevia para a criança que eu fui e para os assuntos que não conversaram comigo na minha infância. Autoestima, identidade, equilíbrio. A menina Edith e a Velha Sentada, apesar de contar uma história inspirada na ilha de onde vem minha família, era para falar para o menino Lázaro, que não tinha tanta autoestima, que não sabia exatamente qual era a identidade dele, que não se falava sobre esses assuntos, agora sem tocar diretamente no assunto. Que é um exercício dificílimo, né? Porque muitas vezes, pela impossibilidade ou falta de oportunidade de expressar nossos sentimentos num livro, a gente escreve a partir da falta. Então, hoje em dia, é até um alívio poder estar no 6º livro, porque eu já não estou mais na falta. Eu estou conseguindo ir para outros caminhos, né? E tentando dar um passo de cada vez e não tentar resolver o mundo em apenas um livro, porque às vezes nos é exigido isso, que em um livro você resolva todos os dilemas do mundo. O mais recente agora é sobre uma coisa simples, que chama Sinto o que Sinto. Foi um convite do Mundo Bita, mas veio de uma história com João, meu filho, que com Maria, a irmãzinha mais nova, teve um dia que ele estava reclamando de uma dor na barriga. E aí eu dei Luftal, achei que eram gases, depois botei pano quente e não melhorava, até que eu entendi que, na verdade, ele estava com ciúme da irmãzinha mais nova. Só que ele não tinha vocabulário para falar sobre isso. Ou seja, o remédio era um abraço, né? E não o Luftal. Era o olhar. Exato. Aí eu fiz o quê? Fiz um livro para falar sobre sentimentos, descrever o que é ciúme, o que é medo, o que é inveja. Um princípio, para inclusive ele conseguir identificar o que está sentindo
e decidir o que fazer do seu sentimento. Coisa que não é só criança que precisa, né? Hoje em dia a gente vomita, sente, agride, expulsa, vomita e não sabe nem dar nome ao que está sentindo. São essas sementes que eu estou conseguindo plantar agora, mas depois de um processo de ter tido a oportunidade de falar sobre vários assuntos para não escrever a partir da falta. Camila, você, que o Lázaro já trouxe João e Maria, né? Então, teu livro tem a ver com esse momento da maternidade, né? Sobretudo eu o comecei último livro. a escrever, o Arthur estava com 2 meses. Eu achei que eu ia tirar... Eu acho incrível ela conseguir escrever com um bebê de 2 meses, né? Eu, Primeira vitória. eu fiquei muito nervosa porque eu sou frila. E frila não tem licença maternidade. E o meu pânico foi, eu não vou conseguir voltar para o mercado de trabalho. Eu vou ter um filho, eu não vou conseguir trabalhar. E aí eu comecei a escrever umas crônicas sobre isso e postar nas redes sociais. Aí meu editor da época virou e falou, para de postar isso na internet e vamos fazer disso um livro. Falei, tá bom, eu estava grávida ainda. Falei, deixa nascer, eu ver qual é, e aí eu combino com você. Aí deu 1 mês, eu falei, não, acho que eu consigo ter uma reunião, estou animada, não sei o que. Ele, não, amamenta, depois seca seu leite, a culpa é minha. Daí, com 2 meses, amamentar é um processo muito solitário, né? É você ali com o neném. Então, eu dei um jeito, eu comprei uma mesinha. Íntimo e solitário, né? Íntimo e solitário. Comprei uma mesinha que ela chegava até aqui, então eu consegui encaixar o bebê num braço e digitar com uma mão. E eu fui escrevendo, assim. Só que a gente amamenta tanto que eu escrevi o livro em 3 meses. Que a cada 2 horas eu estava amamentando, né? Então eu rendi igual louca. E agora eu estou escrevendo outro que eu estou entalada, que eu acho que eu preciso amamentar. E aí foi muito bom, porque eu escrevo para não enlouquecer, né? Então eu só escrevo as minhas paranoias o tempo inteiro e até coisas que eu não lanço, eu preciso escrever todo dia o que está acontecendo, para eu entender o que está acontecendo comigo. Funciona, eu estou bem, eu juro. E aí, esse livro foi bem isso, porque eu escrevi no puerpério, né? Que é a fase que a gente está super fragilizada, maluca, cheia de hormônio. Então, esse livro ele me deixou bem. E teve muito isso que o pastor falou, que né, tem um momento que é o nascimento do Arthur. E na época eu escrevi, eu não entendi o que tinha acontecido. Quando eu fui ler no audiolivro, eu comecei a chorar. Até falei para o cara, ai, desculpa, é muito emocionante e tal. Porque daí eu entendi o que tinha acontecido comigo. Só que ele já estava, sei lá, enorme, ele já tinha 10 meses. Mas de ler que eu falei, cara, olha que maluca. E é um texto que eu fico falando que signo que o bebê vai nascer. E aí eu descobri que ia ter que ser cesárea, aí eu já sabia o signo e a lua. Aí eu fiquei obcecada em descobrir o ascendente. Então eu ficava para a médica. Mas dura quanto tempo a cesárea? Para já tentar sacar o ascendente da criança. E aí, quando eu li isso, eu percebi... Não era para manipular o ascendente, não. Então, quando eu li isso, eu percebi que eu estava nessa pira louca de signo para me distrair do que estava acontecendo, que era o parto. Né? Então, sei lá, eu percebi como eu sou maluca. E aí, depois eu escrevo para eu entender o que aconteceu comigo. Funciona mesmo. Olha, que coisa interessante. Vocês têm alguma relação terapêutica com a escrita? Para mim, 100%. Henrique e Lázaro. É desabafo e autocompreensão. É um pouco isso. Você escreve há um tempão, assim, você tem um monte de Eu sempre gostei textos escritos? Sempre gostei. Eu tenho textos escritos em vários livros. Esse foi meu primeiro livro do início ao fim. Mas desde adolescente eu sempre gostei de escrever, especialmente poesia. Olha! É verdade, é verdade. Não quer dizer que eu seja poeta. Quer dizer que eu acho que quer. Tomara. Eu acho que quer sim. Os casamentos que eu celebro, eu sempre termino contando a história do casal em forma de poesia. Querem meu telefone? Para 982, o quê? Vou dizer, é muito legal. Eu já fui num casamento que ele celebrou, eu recomendo muito. Eu recomendo super. Eu sento com Você faz meu próximo? Faço, claro. Sim. O outro também. Gente, Os próximos. se tiver noivo, aí levanta. Que eu estou procurando. Pois é. Mas eu acho que é uma forma de expressar sentimentos
e, como a Camila disse, ao colocar no papel, ter uma compreensão melhor. Só que nunca é suficiente. E isso é bom. O fato da escrita deixar mais compreensível o que sinto, não decifra totalmente o que eu sinto. Daí é preciso escrever mais. E o que eu escrever mais também não vai decifrar. Então, eu acho que é legal. A escrita vai tateando o indecifrável. Vai puxando um fio. Sim. Lázaro. O que eu escrevo de forma terapêutica, eu não mostro para ninguém, não publico. Eu tenho uma agenda de papel escreve, até hoje. você Tenho uma agenda de escreve papel muito. que eu escrevo frases, sentimentos, sensações, mas não mostro para ninguém. A minha escrita é mais uma estratégia política, apesar do conteúdo não ser exatamente, explicitamente político, para suprir a falta de alguns assuntos, do que exatamente terapêutico. É bem estudadinho, tem uma intenção de entreter, tem uma intenção de experimentar a linguagem e de abrir outros caminhos no coração das pessoas para os assuntos que me são tão caros. Agora, eu escrevo também de forma terapêutica em agenda de papel, eu guardo todas até hoje. Por que o seu texto por ofício não é escrito à mão? Você digita? Não, eu às vezes gravo, inclusive. Eu gravo muito, gravo no WhatsApp, no grupo para mim mesmo, gravo e mando para... Vocês não têm isso? Cuidado com o Telegram, hein? Claro, Telegram, cuidado. Ih, menina, minha vida tá tão desinteressante, não tem nada que vá me dar problema. Vocês também fazem essa diferenciação de o que escrevem à mão ou o que escrevem... Eu não escrevo à mão, quase. Nem esses seus terapêuticos pessoais? Não, é tudo no computador, ou eu tenho esse grupo do WhatsApp comigo mesma, que chama Pra mim. Eu. O meu se chama Pra Mim. Ai, que lindo! Eu às vezes eu mando mensagem pra mim, assim, gosto muito de você. E você E responde? um emoji de coração. Eu tô me Gente, sentindo meio mal de não ter um grupo no WhatsApp Eu também comigo não tenho. mesmo. Só um minuto que eu Vambora, preciso criar Henrique, isso agora. Vambora. Não, eu também Imagina se não eu tenho sair esse do grupo. Ah, tá chato. Não, Não, gosto mais de você. Sim. Poesia. Poesia, às vezes, eu escrevo primeiro à mão. Se tem uma função de depois, tipo de casamentos, né? Às vezes eu escrevo primeiro à mão, depois eu digito para imprimir e levar. Mas por alguma razão a dimensão poética coloca mais a minha mão na caneta, no lápis e vai para o papel. Muito bom saber do processo de criação de vocês. A gente está nos, acho que, 5, 6 minutos finais. Então, eu vou pedir... Gente, meu momento Jô. Adorei isso. Então, eu vou passar as considerações finais aqui nessa ordem, Camila, Henrique, Lázaro. Vocês podem falar sobre o que vocês quiserem, mas eu queria fazer uma provocação do que vem por aí, né? No que vocês estão trabalhando, tramando, planejando para apresentar, 5 minutos, olha lá, para apresentar nesse país que está se redesenhando e 100% em disputa. Camila. Eu estou escrevendo um próximo livro que o tema é crise. Então, acho que já diz muita coisa. É meio um manifesto a favor da crise, porque eu acho que eu estou sempre procurando uma crise para entrar, porque senão eu fico parada sem saber o que fazer. Então, é isso. Eu estou super em crise e muito feliz. Muito obrigada, Camila Frender. Obrigada. Henrique. Eu estou terminando de escrever uma peça com a Heloísa Perissé chamada Doce Bárbaro Jesus, que é contar de maneira teatral e artística a história de Jesus, para usar também a força, a sacralidade, a mística do teatro, para falar ao coração das pessoas, no sentido de derrubar ou de enfrentar esse fundamentalismo religioso que vai atacando a democracia, os direitos humanos, a liberdade individual e coletiva. Acho que o meu caminho passa por aí, de um pastor que busca seguir Jesus Cristo e artista que usa a linguagem do teatro, da peça, da literatura, para expressar um pouco dessa dor
e dessa esperança. Acho que o tempo atual é um tempo nebuloso, que nos machuca o coração, mas espaços como esse, eu acho que dão fôlego para a nossa caminhada. Aqui nós falamos sobre a luta dos negros, das mulheres, de literatura, de inclusão. Aqui a gente riu, se divertiu, brincou, sentiu paz de espírito, porque é isso, eu acho que essa é a contribuição que eu quero dar. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, eu quero estar em lugares lúdicos, divertidos, afetivos, engajados, que sem perceber a gente se diverte e inaugura uma nova forma de experimentar o mundo. Então é mais ou menos assim que eu quero estar, como um protesto vivo a tudo aquilo que censura e uma proposta viva para um mundo que seja radicalmente generoso. Agora o próximo desafio é uma peça de teatro. Henrique Vieira. Isso é o amor como revolução. Lázaro Ramos. Flavinho, eu estou numa fase bem metida besta com o poder da palavra, bem metida besta com a minha profissão, bem metida besta com o valor da cultura, bem metida besta com o valor da literatura. Nunca acreditei tanto nisto quanto hoje em dia. Então, eu estou vivendo um absoluto caos, porque eu estou fazendo um monte de coisa, me juntando um monte de gente, assistindo um monte de peça. Eu tenho sido público de espetáculo, Esperança na Revolta, Terreiro Contemporâneo, quem não viu, veja. Oboró, quem não viu, veja, acaba hoje. Não sei se vai dar tempo de sair daqui, um monte de peça boa. Tenho escrito um monte de coisa, estou com 4 livros pela metade, escrevendo, misturo os assuntos todos. Uma confusão, porque eu estou acreditando e acredito muito nisso. Essa Bienal, inclusive, teve essa demonstração, no momento em que isso aqui ficou lotado de pessoas celebrando a palavra, celebrando a literatura, celebrando o conhecimento, celebrando o livro. Então, estou bem acreditando nisso e vou continuar acreditando e sendo plateia desses lugares sempre. Lázaro Ramos. Essa, então, foi nossa mesa, novos suportes de livro e literatura, novos suportes, né? Eu acho... Hã? Eu estou aqui entrevistando essa gente linda, depois eu conto. Estou intimidada agora para responder isso. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, não apenas nesse auditório, nessa festa, nessa feira, nesse encontro, pelo livro. Eu outro dia escrevi isso, né? Feliz da cidade que caminha na direção dos livros. E acho que essa é uma grande lição da Bienal desse ano, de 2019. Um ano difícil em que nós caminhamos e defendemos, né? O direito à arte, à literatura, ao debate, ao diálogo franco, ao afeto, ao amor como revolução. Todos 3 aqui falam de afeto, né? Todas essas obras têm a ver com isso. E eu acho que nós seremos salvos e salvas pelos afetos. Muito obrigada. Nós amamos.